Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor e mais uma vez agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que Ele está nos concedendo de mais uma vez meditarmos na Sua palavra. Eu convido a você agora para uma leitura, a leitura bíblica em classe. Por quê? Porque hoje nós vamos meditar a respeito da lição número 7 da nossa escola dominical. O povo de Deus deve separar-se do mal. Eu farei a leitura, ela está no livro de Esdras, do capítulo 2, versos 59 ao 62, depois do capítulo 4, versos 2 e 3, e o capítulo 6, versículos 2 ao 4. Ouçam. Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Arsá, Querube, Adã e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se de Israel eram. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Estes buscaram seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro da Pérsia. E em Aquimatá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: No ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, esta casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes. A sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. E a despesa se fará da casa do rei, e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Meus amados, o título desta aula, dessa lição número 7, é: O povo de Deus deve separar-se do mal. Nós temos uma verdade prática. O mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Nós temos um texto áureo, 2 Coríntios 6:17. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Meus amados, a nossa meditação de hoje é a respeito que o povo de Deus deve separar-se do mal. E nós vamos ver essa realidade meditando nessa passagem bíblica nos dias de Esdras. O que aconteceu ali? Bem, o povo de Israel, eles ficaram 70 anos cativos na Babilônia. E agora eles haviam retornado e era o momento da reconstrução da cidade
e, claro, da comunidade de Israel. Para que os irmãos tenham uma ideia da importância disto, é que Israel é a nação que Deus escolheu para que ela fosse a portadora da mensagem de Deus ao mundo. É verdade que Israel não soube cumprir o seu papel, mas Deus, que conhece todas as coisas, ele já previa essa falha, mas ele preparou de tal maneira que o seu filho Jesus Cristo, ele viria da nação de Israel para que ele cumprisse perfeitamente a vontade de Deus de revelar Deus ao mundo. Então, nesses dias de cativeiro, desses anos de cativeiro, 70 anos, Israel viveu espalhado por aquele território vasto da Babilônia. Mas agora eles retornariam para Judá. E esse retorno envolvia, além dos povos, das pessoas comuns, envolvia também os sacerdotes. Então, a liderança naqueles dias, eles usaram de uma maneira criteriosa para que somente os judeus realmente retornassem a Judá. É o primeiro ponto da nossa lição. Olha, somente os judeus retornariam a Judá. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um tipo de um questionário e as pessoas deveriam confirmar que eram da linhagem sacerdotal, que eram realmente de Israel. Por quê? Porque o povo de Deus não podia misturar-se. E havia muita gente misturada. Então, o autor até comenta aqui que para que uma pessoa pudesse ser considerada apta para fazer parte daquele grupo que iria para Jerusalém, ele deveria provar a sua linhagem. Foram excluídas pelo menos 652 pessoas que não puderam confirmar ou comprovar que pertencia à nação de Israel. O escritor, o comentarista da revista, ele comenta, olha, até alguns filhos de sacerdotes cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias foram rejeitados como imundo. Os judeus mestiços, nascidos de casamentos mistos durante o cativeiro, eles não fariam parte daquele grupo que retornaria para Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Quer dizer, Deus não aceita a mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas, faz aqui menção o comentarista. Então, os irmãos, observe que houve um cuidado daquela liderança de que não houvesse mistura de povos. Teria que ser judeu, genuinamente judeu. Teria que fazer parte da linhagem. Nem mesmo aqueles judeus mestiços, filhos de casamento mistos, eles poderiam ser contados como judeu genuíno. E Israel já havia tido uma experiência há séculos atrás. Quando Israel sai do Egito, diz a Bíblia que sai com eles uma mistura de gente, né? Muita gente que saiu do Egito, eles não eram judeus, eles aproveitaram a saída para, como diz, né, para tentar a sorte. E é justamente esse grupo que a Bíblia chama de vulgo, de gente
comum, misturado no meio, foi as pessoas que no caminho pediram carne para satisfazer os seus apetites, choraram pelos melões, pelos alhos, não é? Eles que foram responsáveis, neles se originou aquilo que a Bíblia chama de a murmuração. Pessoas que não faziam parte do povo de Deus, mas estavam caminhando junto. E exatamente este que foi um problema grande. Por quê? Porque a Bíblia diz: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Ouça o comentário do autor. Não é lucro e sim grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Então, nos nossos dias, nós temos que tomar cuidado para que a igreja, ao invés de ficar cheia, ela fique inchada. Quando é que a igreja, ao invés de cheia, fica inchada? Quando pessoas que não têm compromisso com Deus começam a fazer parte do arraial cristão. E hoje, lamentavelmente, nós temos aí pessoas verdadeiramente estranhas à sã doutrina, mas que professam, ou pelo menos tentam professar, a mesma fé que nós, não é? Comportamento que não condiz com a doutrina bíblica e, no entanto, fazem parte do meio que se dizem cristãos. Então, primeiro, para retornar, tinha que ter um nome lá nos anais da história judaica. Amados, só entrará no céu quem tiver um nome escrito no livro da vida. Outra coisa, quando os judeus eles estavam em plena construção, eles receberam a oferta de serem ajudados pelos samaritanos. E quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram povos de origem pagã, eram pagãos, que quando o reino do norte, quando as 12 tribos de Israel foram levadas cativas para a Síria, o rei da Síria deixou ali uma mistura de gente. E essas pessoas, eles conquistaram Samaria, ficaram morando ali, tiveram alguns problemas porque eles eram pagãos e eles não sabiam como servir ao Deus de Israel. E o rei da Síria mandou alguns sacerdotes que ficassem para ensiná-los. Mas eles não ouviram o ensino do sacerdote daqueles dias, mas mantiveram o seu culto pagão. Então ficou o quê? Ficou uma mistura. Então os samaritanos eram pessoas que ouviram os sacerdotes de Israel, mas continuavam adorando os seus deuses, o que é uma figura de uma vida na carne, né? E a idolatria é a sua maior expressão. Quer dizer, eles diziam temer a Deus, mas serviam os seus deuses pagãos. E não é isso que acontece hoje. Há uma insistência de estar no meio dos salvos, pessoas que não querem compromisso com a palavra de Deus, mas pessoas que são tratadas como se fossem fiéis à palavra de Deus. E nós vemos isso aí em inúmeras festividades, vemos isso aí nas grandes concentrações, que aliás agora nós diminuímos um pouco o nosso ritmo por causa da pandemia, mas o que mais acontece hoje é uma igreja misturada. E igreja misturada não tem poder. E há muitos samaritanos querendo edificar conosco. Alguns dizem até falar em línguas estranhas. Alguns nem creem em línguas estranhas, mas se dizem amigos dos pentecostais. Estão fazendo parte do nosso meio.
não é? E até no rol dos convidados, quer dizer, isso é uma verdadeira, sabe, é uma falsa lealdade à palavra de Deus. Então, quando os samaritanos quiseram edificar, a liderança daqueles dias, eles não aceitaram, né? Eles não aceitaram. Eles disseram assim que eles não iriam edificar com eles, não. Entendeu? Vocês não vão nos ajudar no muro, não. Nós estamos aqui por ordem de Deus, né? Que através do rei Ciro liberou para reconstruirmos a cidade. E nós não queremos a ajuda de vocês. Às vezes eu fico pensando quando é que muitos de nós vamos cair em si para entender que a nossa vitória vem do Senhor e o Senhor não aceita mistura no meio do seu povo. É muita mistura. Nós vemos a mistura na linguagem, nós vemos a mistura nas vestimentas, nós vemos a mistura na filosofia, aparentemente cristã, mas a realidade mundana. Nós vemos a mistura nos hinos que se cantam. Está havendo uma verdadeira mistura no meio do povo de Deus. O que falta hoje, na realidade, é a coragem que esses homens receberam de Deus. Esdras, Neemias, esses homens foram cheios do Espírito Santo. Esses homens queriam um povo separado, um povo santo. Eles tentaram cooperar na construção do templo, não foram aceitos. Eles tentaram cooperar na construção dos muros, mas também foi recusado. Talvez você pense assim, mas temos que ter amor, temos que entender. Nós não temos que entender nada, nós temos que ficar com a palavra de Deus. O comentarista, ele diz aqui, olha, esta atitude é bíblica, atitude de separação. Olha, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. Igualmente devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular, como também daqueles que causam divisões. Nós temos que ter uma vida separada. Está faltando energia, amor a Deus e a sua palavra. Né? Nós, pastores, devemos ser os primeiros a dar exemplo de separação. Não vamos tê-lo como inimigos declarados, mas não vamos deixar participar na construção do templo, nem na construção do muro. O templo fala de adoração, é coisa séria, adoração. O povo tem que ser o povo de Deus, não é? E o muro fala da própria salvação. Está na hora de acordarmos, na hora de despertarmos. A Bíblia diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então nós não podemos aceitar a mistura no nosso meio. Não podemos. Bem, qual foi a reação dos samaritanos? Eles ficaram furiosos. Eles já tinham inveja dos judeus, porque os judeus estavam prosperando na terra que eles achavam que eram deles. E agora, quando eles são rejeitados, quando a sua ajuda não é aceita, aquele ódio ou aquela inveja, ela se transforma numa inimizade declarada. Os samaritanos invejaram os judeus. Observe, os fariseus tinham inveja de Jesus, os sacerdotes tinham inveja da igreja, e todo o povo de Deus é invejado pelo mundo também. Então nós temos que ser zelosos, temos que exigir uma conduta à luz da palavra de Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor? É um momento, essa aula é boa para nós fazermos uma análise. Até que ponto estamos levando a santificação a sério? Santificação é separação para Deus. Devemos ter zelo das coisas de Deus. Lamentavelmente, muitos crentes, eles têm aquela filosofia
de que tudo é de Deus, todo mundo pertence a Deus. Tem crente pensando que no arrebatamento da igreja, Deus vai fazer um pacote e vai levar tudo para o céu. A Bíblia diz que o meu povo, ele perece porque lhe falta conhecimento. A falta de conhecimento de Deus, ela mata o crente. Está faltando zelo, está faltando coragem, está faltando energia, está faltando atitudes que mostrem que Deus quer um povo separado e ponto final. Entendeu? É verdade que o país é democrático, mas o governo da igreja não é democrático, é teocrático. É Deus no comando e sempre foi. Observe, os samaritanos, eles imaginaram que se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que estes. Quando não aceitaram nada da parte dos samaritanos, o ódio velado transformou-se em inimizade declarada. Oh, meus irmãos, que Deus nos ajude, que sejamos cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo não é só para correr dentro da igreja, não. Cheio do Espírito Santo é para enfrentar o diabo, venha como vier. Eu costumo dizer que, antigamente, o diabo vinha com um sapatinho de lã. Os crentes, nós éramos mais ativos. Hoje ele entra na igreja de tamanco, fazendo toque-toque. Temos que dar um jeito nisso aí. Isso só é possível pelo ensino genuíno da palavra de Deus. Está na hora do mundo saber que Deus é Deus e Baal não é Deus coisa nenhuma. Bem, Deus exige santidade do seu povo. Quando o povo voltou do cativeiro e houve essa separação das coisas ruins, no final da construção do templo está escrito que Deus fizera esta obra. Está lá em Neemias 6:16. Os inimigos reconheceram que Deus havia feito aquela obra. Por quê? Porque quando o povo de Deus se separa para Deus, Deus opera. O milagre acontece. Aleluia! O milagre acontece. Não é? Quando foi da tomada da cidade de Ai, né? Israel sofreu uma derrota no dia de Josué, porque havia uma cunha de ouro, mais moedas e uma boa capa babilônica escondida na tenda de Acã. E como Deus é santo, Deus não os acompanhou naquela vitória. E a derrota foi grande de Israel. Quando da segunda vez eles fizeram a limpeza, houve a santificação, o anjo, ele falou com Josué e ele disse assim: levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Aleluia! Viu? Quando houve a limpeza, o próprio Deus disse a Josué: levanta que toda a cidade eu dei na tua mão. Então Deus está disposto a colocar as bênçãos nas nossas mãos quando nós nos santificamos. Quando o anjo do Senhor se manifestou num campo de batalha para Josué, Josué disse assim: que diz meu Senhor ao seu servo? E o anjo lhe disse: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Aleluia! Deus é santo. O Espírito Santo é santo. A igreja deve ser santa. Santa quer dizer separada para Deus. Esse é o ensino para os crentes. O não crente deve ser evangelizado. E o crente deve ser santificado pela palavra. Você não vai pedir santificação do não crente, você vai evangelizá-lo.
Depois que ele se tornar crente, aí ele deve se santificar. É a palavra de ordem, ponto final. Nós somos um povo diferente, não é? A Bíblia fala de pessoas que chegaram a duvidar da separação de Deus. O salmista Asaf, ele chegou um momento, ele ficou olhando para a prosperidade do ímpio, e ele chegou no momento que ele disse: na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Ele disse: olha, não vale a pena ser santo. Mas aí Deus teve um encontro com ele. Ele mesmo diz, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Aí o coração dele se acalmou. E ele continuou escrevendo e disse: todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás em glória. Aleluia. Então houve pessoas que pensaram que a santificação não era necessária. E eles quase pereceram. Malaquias, ele tem uma palavra que mostra que vale a pena ser separado. Ele diz assim, olha, há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupa-los-ei como o homem que poupa seu filho que o serve. Amados, isso significa que vale a pena servir ao Senhor. Vida separada, não é? Alguns versículos nos lembram a necessidade de uma vida separada para Deus. Ouça. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a consciência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Viu? Então a vontade de Deus seria, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas. E mais, aperfeiçoando a vossa santificação no temor de Deus. E mais, devemos sempre muito desejar-lhe ser-lhe agradáveis, andando dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, guardando os seus mandamentos e fazendo o que é agradável à sua vista. Então, quando nós nos separamos para Deus, nós somos abençoados. Deus estará conosco, não é? É uma vida de separação. Santificação não é a ideia de um crente perfeito, escondido embaixo da cama, para ficar separado das pessoas. Não é. Jesus era santo. Ele andou com pecadores. Ele comeu com pecadores. Mas o seu padrão moral era outro. Essa é a questão. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Nós temos que nos guardar do pecado. Você deve ter a sua amizade para poder levá-los a Cristo. Mas a tua moral, ela deve ser inegociável. A tua moral cristã, ela deve ser inegociável. Não podemos abrir mão de uma vida que Deus se agrada. Então, Deus garante para aqueles que viverem em santificação vitória contra os ataques do diabo. Deus garante crescimento espiritual, não é? E o Espírito Santo tem liberdade para atuar na vida e eles tornam-se preparados para serem usados por Deus em sua obra. E mais, a santificação, ela nos prepara para o arrebatamento da igreja. Ouviram? Então, santificação, ela é algo de Deus para a igreja. Santificado para ter poder, santificado para ter maturidade, santificado para ser usado por Deus, santificado para sermos arrebatados. Quando nós, pastores,
esquecemos da santificação, o que nos espera é o fracasso. Por quê? Porque Deus é claro, Ele não irá conosco. Quando Israel entrou pelo campo da desobediência, eles chegaram a levar a arca do Senhor para a batalha. E os filisteus, além de matar os filhos do sacerdote, os filisteus roubaram a arca do concerto. Israel pensou que só a arca seria suficiente. Sabe o que significa isso? Só a Bíblia, só os grandes templos não resolvem o nosso problema. O que resolve o nosso problema é o temor a Deus para vencermos. Então, meus amados, que esse exemplo que esses homens deram aqui, essa liderança, não aceitando a ajuda do samaritano, ela deve ser um exemplo para nós. Há muitos anos atrás, eu conversava com um amigo no trabalho. Ele diz, eu não sou crente não, mas eu frequento, eu até toco na igreja. Falei, como você toca na igreja sem ser crente? Eles souberam que eu tocava e pediram para me dar uma força para eles. Quer dizer, o que você pode pensar de uma igreja que a liderança pede uma força para uma pessoa que não é crente? Além de prejudicar a pessoa, porque a pessoa não é crente, é tratada como crente, ela vai achar que o problema dela está resolvido. Como é que se pode esperar? Que mentalidade é esta? Eu estou falando coisa de uns 30 anos atrás. Agora você imagina hoje, na mídia, aparece essa turma aí que não tem nada de Deus, nem no que fala, né? Nem no que veste, nem no que aprova, e se dizendo crentes, e nós engolimos. A nossa mocidade está perdendo o paladar, salvo exceções. Se você ainda tem paladar, glória a Deus por isso. Estou dizendo paladar espiritual, da verdadeira palavra de Deus, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo. Temos que ter paladar, temos que ter zelo doutrinário. Claro, temos que ter amor de Deus, mas um amor ligado ao zelo. Jesus disse, o zelo da tua casa me devora. Ele disse isso aí com um chicote na mão. Colocou para fora aquela cambada que, segundo ele, tinham feito da casa de Deus um covil de ladrões. Ele fez aquilo por amor a Deus. Você faria isto? Nós não faríamos isto. Mas é isto que é preciso. Esse zelo, ele vem do poder do Espírito Santo. Por que você pensa que Elias foi vitorioso? Porque era cheio do Espírito Santo. Por que Eliseu teve vitória? Porque era cheio do Espírito Santo. Por que Neemias teve vitória? Era cheio do Espírito Santo. Por que Zorobabel teve vitória? Era cheio do Espírito Santo. Por que Esdras foi vitorioso? Era cheio do Espírito Santo. Todos os que são cheios do Espírito Santo, eles têm a vida separada e são vitoriosos. É o que Deus espera de mim, é o que Deus espera de você. Então essa lição, o povo de Deus deve separar-se do mal. Ela chega em boa hora. Nós temos hoje em nossas igrejas comportamentos, ideologias, filosofias de vida, vestimentas, até cortes de cabelo, totalmente alheio àquilo que se chama de bom senso. Por quê? Porque o povo está misturado. Porque hoje muitos querem seguir a tendência do mundo. E eles seguem a tendência e trazem a tendência para o arraial cristão. E aí quando falta ensino, quando falta energia, vira tudo uma mistura só. E uma mistura pode terminar como terminou para Israel. Terminou em cativeiro. Porque a mistura levou Israel à idolatria e a idolatria levou ao cativeiro. E depois de 70 anos, eles não queriam mais cativeiro. Então, Esdras, Neemias, eles disseram, vamos fazer uma checagem aí.
pegaram o livro, qual é o seu nome? Meu nome é fulano de tal. Eles olhavam lá, ué, teu nome não está aqui. Mas eu sou parente do sacerdote e tal. Você é parente dele, mas seu nome não está aqui, ó. Você não pode servir ao santuário. Começaram pelo santuário. Amados, que Deus nos ajude. Que esta palavra, ela nos desperte, pelo menos nos sacuda um pouquinho mais. Quem sabe, se não acordarmos agora, acordaremos na próxima. Estamos em plena pandemia, não é verdade? E quantos não estão com medo, assustados? Alguns nem aparecem na igreja mais. Mas é só Deus que guarda o seu povo. Eu conversava com uma pessoa, ainda ontem, e ela me dizia assim, eu não saí de casa, eu fugi desse vírus, mas eu estou contaminada. É só Deus que guarda. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Inútil vos será levantar cedo, dormir tarde, comer pão de dores com dificuldade, pois assim Deus dá aos seus amados o sono. Quer dizer, Deus é que cuida de nós, Deus cuida de você. Sejamos separados. Uma separação bíblica, coerente, equilibrada, uma santificação genuína que nos leve a aproximar-se de Deus e, na sua luz, sermos o reflexo para um mundo carente e perdido. Amém? Meus amados, eu estou encerrando essa aula aqui. Como eu já disse, é uma aula bem compacta, né? Até pela dificuldade que temos no aspecto visual, mas guarde isso no coração. O povo de Deus deve separar-se do mal. O povo de Deus deve separar-se do mal. Meus amados, agora eu quero convidar aqui a nossa irmã, a minha sobrinha Heloísa. Hoje eu conversei com ela, eu convidei ela para louvar o nome do Senhor. Eu vou fazer uma chamada para ela agora e vamos ver se ela pode se conectar com a gente. E ela está um hino de louvor a Deus. Nós estamos na presença do Senhor. Oi, tio, paz do Senhor. Amém. Deus abençoe. Tudo bem, tio? Bem, seu tio? Tudo bem, e você? Deus te abençoe. Também. De onde vem a paz que surpreende o oprimido, fazendo descansar sem medo de seu inimigo. De onde vem força que faz repousar seguro. De onde vem a paz que tenho agora, a calma após a chuva. Não sou merecedor, mas eu tenho Cristo e Ele me tem. Não pertenço a mim mesmo mais. De onde vem a paz? De onde vem a luz que ilumina o caminho daquele que confiou
somente no que está escrito, de onde vem a esperança, o esperar no que é improvável, de onde vem a paz que tenho agora, a calma após a chuva. Não sou merecedor, mas tenho Cristo e Ele me tem. Não pertenço a mim mesmo mais, e é de Cristo de onde vem a paz. Não sou merecedor, mas tenho Cristo e Ele me tem. Não pertenço a mim mesmo mais, e é de Cristo, e é de Cristo, e é de Cristo de onde vem a paz de onde vem a paz. Amém. Amém. Obrigado, viu? Meus amados, graças a Deus. Será que haveria possibilidade do Paulo César louvar a Deus com o hino também? O PC, né? Eu vou fazer uma chamada aqui, se houver condições, né? Se houver condições, vamos ouvir também o Paulo César. Vamos ver se ele pode cantar. Nós estamos na presença do Senhor. Obrigado, Heloísa. Deus te abençoe. Amém. A paz do Senhor. Amém. Pastor, eu não consegui ouvir antes do senhor chamar. É para fazer oração, é isso? Eu queria ver se Paulo César, se o PC poderia cantar um hino. Ele não está em casa. Então a irmã canta, não tem problema não. Cante um hino aí. Amém. Vou louvar ao Senhor com o hino 131, irmãos, da harpa. Só em ti, meu Senhor, eu desejo estar e também receber tua luz. De valor em valor, só por ti avançar. Ó, me traz junto a ti, meu Jesus. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. O caminho, Senhor, faz-me mais conhecer, que me leva à santa Sião. Por teu grande favor e com muito prazer em
entrarei na eterna mansão. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Tua mão, ó Senhor, queira me proteger e dos males daqui me livrar. Na manhã de esplendor, eu também quero ser dos fiéis que vão ressuscitar. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Amém. Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Meus amados, graças a Deus por tudo. Eu peço perdão porque às vezes nós falhamos por ser ao vivo, porque nós não somos artistas, não é, irmãos? Nós somos crentes, que é muito mais superior do que ser um artista. Então, às vezes, acontece algumas falhazinhas aqui. Mas Deus te abençoe, viu? Luiz Antônio participando, a Heloísa, a Cris, vários dos irmãos aqui, tá? Muito obrigado. Nós estamos encerrando. Eu farei uma oração agora, agradecendo a Deus. E não se esqueçam de orar por aqueles irmãos que estão enfermos, né? Que estão enlutados, enfim, que estão na sua luta diária. Meu Deus e eterno Pai, nós te agradecemos agora por esses momentos na tua presença, pela tua palavra, pela participação de cada um dos teus filhos. Obrigado por tudo. Dá-nos uma noite na tua presença. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, lembrando que na próxima aula será: as causas da desunião devem ser eliminadas. As causas da desunião devem ser eliminadas. Será a aula do próximo domingo, se Deus quiser. Eu estou aqui em Francisco Morato. Eu devo retornar agora aí até umas 22 horas. Orem por mim e até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe.